Nas aulas passadas de raciocínio lógico, nós estudamos dois conectivos muito importantes, a conjunção, representada pela letra I, e seu símbolo parece com circunflexo. Na sua tabela verdade, você tem que lembrar que na conjunção só é verdadeiro quando os dois valores lógicos são verdadeiros. Então é fácil de você fixar. Para a conjunção só é verdadeiro quando as duas proposições simples são verdadeiras. Verdade e verdade dá verdade. Em todos os outros casos vai ser falso. Na disjunção também tem uma exceção. Por quê? Ela só é falsa quando os dois valores são falsos. Quer dizer que na disjunção, ou seja, no ou, basta que um valor lógico seja verdadeiro, torna toda a proposição verdadeira. Então, para você fixar aí rapidinho, na conjunção só é verdade quando os dois são verdade e na disjunção só é falso quando os dois são falsos. Na aula de hoje nós vamos estudar outro conectivo muito importante, também conhecido como implicação. E nós lemos a implicação da seguinte maneira: se, então. E seu símbolo é uma seta apontando para a direita. Existem diversas maneiras de ler uma proposição ligadas por esse conectivo. Por exemplo, se tivermos uma proposição A ligada a uma proposição B. Esse conectivo nós podemos ler da seguinte maneira: se A ocorre, então B ocorre. Ou A implica em B. Você também pode dizer assim: A é condição suficiente para B. E mais, você pode dizer também que B é condição necessária para A. Vejam só que essas duas últimas formas de ler, elas são importantes para a gente entender melhor a tabela verdade. Olha quando eu digo A é condição suficiente para B. Se A é condição suficiente para B, eu posso dizer o seguinte: B ocorre independente de A ocorrer ou não. Quer dizer que B tem uma certa independência de A. Ou seja, B ocorre independente de A ocorrer ou não. Agora, quando eu leio aí da seguinte maneira: B é condição necessária para A. Perceba, se B é condição necessária, A só ocorre se B ocorrer. Para que essa explicação fique mais clara, vamos analisar a tabela verdade e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. E não esqueça, todas as vezes que você quiser montar uma tabela verdade, para determinar o número de linhas, você faz 2 elevado a n. Onde esse n é o número de proposições. Então, quando nós temos duas proposições, você vai fazer 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4 linhas. Então, nossa tabela tem 4 linhas. Essa proposição A vai na primeira coluna, a proposição B no topo da segunda coluna, e aqui fica a implicação. Agora vamos atribuir os valores lógicos para todos os casos possíveis. Na primeira coluna, você distribui metade e metade. Então, metade verdadeiro, metade falso. E a segunda é só intercalar: verdadeiro, falso, falso. O que foi que nós fizemos aqui? Nós colocamos todos os casos possíveis. Ou seja, ou as duas são verdadeiras, ou a primeira verdadeira e a segunda falsa, ou a primeira falsa e a segunda verdadeira, ou as duas falsas. Não existe outra possibilidade. Apenas essas 4. Então vai ficar da seguinte maneira, vejam só. Uma verdade pode implicar em uma verdade? Sim, verdade implica sempre em verdade. Uma verdade pode implicar em uma mentira? Não, uma verdade jamais implicará em uma mentira. Vejam só que se você analisar um discurso, vejam bem, se alguém traz um dado verdadeiro para iniciar o discurso e ele vai finalizar com uma mentira, não faz sentido. Isso vai atrapalhar seu discurso. Vou dar um exemplo. Se você diz assim, ó, o índice de analfabetismo no Brasil vem diminuindo, graças aos investimentos feitos fora do país em educação. Espera aí, não faz sentido nenhum. Quer dizer, foram feitos investimentos fora do país e diminuiu o índice de analfabetismo. Perceba que dizer uma mentira depois de um dado verdadeiro não é coerente com o discurso. É claro que eu exagerei no exemplo, mas eu estou querendo dizer que se uma pessoa está num discurso, ela traz um dado verdadeiro e depois ela segue com a mentira, se o ouvinte percebe que é mentira, tornou todos os dados, até o que ela disse que era verdade, tornou tudo aquilo falso. Vamos para o terceiro caso. Uma mentira pode implicar em uma verdade? Infelizmente, sim. Lembre que a condição necessária é a segunda, ou seja, se B ocorre, B é condição necessária para que A ocorra. Mas A é só uma condição suficiente, quer dizer, B vai ocorrer independente de A ocorrer ou não. Então, mesmo A sendo mentira, B sendo verdade, tornou tudo aquilo verdadeiro. Isso no discurso é possível. Alguém pode argumentar assim, o número de homicídios de 2018 a 2021 aumentou no Brasil. E nós sabemos que isso é mentira. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o índice de homicídio no Brasil reduziu. Mas, vejam só, apesar de dizer uma mentira a respeito do índice de homicídio, eu posso seguir com a verdade e dizer assim, devido ao número de pessoas tirando documentação para o posse e o porte de armas. Vejam só, eu disse uma mentira que implicou em uma verdade, tentando convencer o ouvinte de que meu argumento é válido. E nesse caso o argumento vai ser válido, mesmo que uma mentira seja seguida de uma verdade, infelizmente. Bom, se uma mentira pode implicar em uma verdade, uma mentira também pode implicar em uma mentira. Então, falso implicando em falso vai dar verdadeiro. E aí você nota que nos 3 conectivos que nós estudamos, é melhor gravá-los pelas exceções. Ou seja,
Conjunção só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Disjunção só é falso quando os dois são falsos. Nos outros casos é tudo verdadeiro. E no caso da implicação é só você lembrar o seguinte: uma verdade jamais implicará em uma mentira. Esse é o único caso falso. Vista essa tabela verdade da implicação, agora vamos aplicar em algumas proposições. A proposição A diz o seguinte: Paulo foi para o Nordeste. É uma proposição fictícia, então vou atribuir valores para que a gente possa analisar o valor da implicação, beleza? Então vamos colocar o seguinte: Paulo foi para o Nordeste, tem o valor lógico verdade. A proposição B diz o seguinte: Pedro foi para o Sudeste. Eu vou atribuir o valor lógico falso. Agora vamos analisar essa implicação. A implicando em B. Qual é o valor lógico de A? Verdade. Implicando em uma mentira. Peraí, verdade pode implicar em mentira? Não, é o único caso que isso vai dar falso. Uma verdade jamais implicará em mentira. Logo, o valor lógico dessa proposição composta vai ser falso. Agora eu vou mudar o valor lógico de uma dessas proposições. Vou mudar o valor lógico da proposição A, que era falso. Vou dizer que agora é verdade e a proposição B continua sendo falsa. Então essa implicação A implica em B vai ficar assim, ó, falso implicando em falso. Peraí, falso implicando em falso, uma mentira pode dizer uma mentira? Infelizmente pode. Então o valor lógico dessa proposição composta é verdadeiro. Vamos analisar mais algumas proposições para a gente fixar melhor esse conectivo. Ó, Ana passou no concurso. Eu vou falar que Ana passou no concurso é verdadeiro. E a proposição D diz: Ana estudou lógica. Eu vou dizer que também é verdadeiro. Então o valor lógico da implicação C implicando em D, que nós lemos da seguinte maneira: se Ana passou no concurso, então ela estudou lógica. Aí nós temos verdade implicando em verdade. Peraí, verdade pode dizer uma verdade? Pode sim. Então o valor lógico dessa proposição composta é verdadeiro. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior. Vou alterar o valor lógico de uma proposição. Vou alterar o valor lógico da proposição C. Ana passou no concurso, vai ser falso. E a outra continua sendo verdadeiro. Então vai ficar assim agora: C implicando em D. C implicando em D. Mentira implicando em verdade. Uma mentira pode dizer uma verdade? Bom, infelizmente sim. Então o valor lógico dessa proposição composta é verdadeiro. Então na implicação só existe um caso para ser falso. É quando uma verdade diz uma mentira. Você grava isso e percebe que todos os outros são verdadeiros. Mas vamos analisar o discurso. Se nós lêssemos essa proposição da seguinte maneira: C é condição suficiente para B. Ou seja, Ana passar no concurso é condição suficiente para Ana estudar lógica. Então, se ela quer passar no concurso, ela vai ter que estudar lógica. Agora vejam só, como é condição suficiente, pode ocorrer dela estudar lógica e ela não passar no concurso. Agora veja quando nós lemos da seguinte maneira: essa implicação pode ser lida da seguinte forma: D é condição necessária para A. Ou seja, Ana estudar lógica é condição necessária para ela passar no concurso. Perceba que se ela não estudar lógica, ela não vai passar no concurso. Recapitulando aí para finalizarmos a aula. Hoje nós estudamos a implicação, também conhecida como condicional. Como é que eu leio uma implicação? Se, então. Ou seja, se A ocorre, então B ocorre. Mas também eu posso ler da seguinte maneira: A é condição suficiente para B e B é condição necessária para A. Isso quer dizer que B vai ocorrer independente de A ocorrer ou não. Nós vimos no exemplo da Ana aí que faz todo sentido essa questão de condição suficiente e condição necessária. Mas para você gravar essa tabela verdade, basta você lembrar da exceção. Uma verdade jamais dirá uma mentira. É o único caso que a implicação é falsa. Nossa aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida ou sugestão é só colocar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Na próxima aula nós estudaremos a bi-implicação, também conhecida como bicondicional. Para saber se você assistiu o vídeo até aqui, você coloca lá nos comentários. Caso não tenha dúvida, lógico, bota lá bicondicional ou bi-implicação. Por hoje é só e quando a gente se vê, a gente se encontra. Fique com Deus e até a próxima.